Olá, muita paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos no nosso encontro com Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. O número hoje do capítulo é o 12 e o título é Perante Jesus. Mas antes, vamos conversar com Jesus e dizer, amado Mestre, espargi sua mão de luz sobre nós. Nós que estamos aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, a todos que visitarem aqui nosso estudo, a todos que visitarem aqui esse canal da SESMA. Abençoa, Senhor, seus lares, seus familiares, seus corações, seus dias e suas noites. Estamos tão carentes do teu amor, Senhor. Vinde a nós. Graças a Deus. Então vamos lá, capítulo 12, Perante Jesus. Aqui é São Mateus, no capítulo 26, versículo 22, que escreve assim: porventura sou eu, Senhor? É uma pergunta. Vamos ver o que nos diz Emmanuel. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, quer dizer, e diante da leviandade e do abandono de uma causa que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos, teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria ou invocaria a posição de emancipar ou de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas e nós? Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? É uma pergunta. Nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no olvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Essas são as palavras que nos exortam Emmanuel. Agora,
nós podemos esmiuçar um pouquinho mais nos nossos momentos presentes, né? Nesse momento em que nos encontramos, né? Então, diante da palavra, porque Jesus disse, alguém vai me trair. E aí todos ficaram olhando um para o outro, para saber ou tentar saber quem seria que iria trair. E disseram, alguns deles, porventura serei eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamos-lo em pensamento. Ao estudar este tema, estávamos pensando que, ao vir da religião anterior, ao adotarmos por livre e espontânea vontade, com muito amor e zelo, a doutrina espírita, e isso já se vão muitas décadas atrás, nós tínhamos sempre um pensamento contrário a Judas, porque éramos ignorantes no entendimento. Éramos ignorantes. Não sei se os amigos lembram, mas ainda existe quem faz a malhação a Judas, né? Quem faz aqueles bonecos de pano e sai chutando e batendo por aí. Ignorância nossa. Ignorância ainda do povo da terra, que não compreende as coisas do céu. Por que teria tido a coragem de vender o Divino Mestre por 30 moedas? O que será que levou Judas a fazer isso? Emmanuel diz, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação frente ao Cristo. Ou será que nós nunca negamos a Jesus? Somos espíritos eternos. Já fizemos milhares de caminhadas de verdade. E olha hoje o que nós somos, como nos encontramos, o que estamos fazendo aqui na Terra, qual a minha posição? É para nós analisarmos e perguntarmos o que eu estou fazendo de útil. Qual a minha posição? Como é que eu vejo Jesus Cristo? Como é que eu entendo e vejo Jesus de Nazaré? Como é que eu entendo esta questão da negação de Judas a Jesus, de vender a Jesus por 30 moedas? Judas teria cedido à paixão política, dominante, enganado pelas instituições romanas, né? Muitos queriam se livrar do jugo romano, né? Mas teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, Jesus invocaria todo o seu poder. Dizem-nos os Espíritos, em muitas obras, que Judas não imaginou que aquilo iria acontecer. Ele beijou a Jesus, mostrou aos soldados romanos quem era Jesus, através do beijo, e o traiu. Por isso, virou um adágio popular, né? Recebi o beijo de Judas, ou seja, o beijo da traição. Mas ele não imaginava que Jesus fosse aceitar, porque Jesus aceitou. Mas ele achou que viriam seus anjos e arcanjos e a sua corte celeste para derrubar tudo aquilo. Ele não tinha ainda entendido que o meu reino não é deste mundo. Não tinha compreendido. Então, não nos cabe julgar nem a Judas, nem a ninguém. Teremos que julgar primeiro a nós mesmos. Como é que nós nos manifestamos perante a Jesus? Jesus nos convida ao trabalho no bem. Pegai a tua enxada, põe a mão na charrua e siga adiante. E o que é que nós estamos fazendo? Na construção de um viver melhor, na construção de um mundo melhor. A começar pelo nosso mundo íntimo, a começar pelos nossos familiares, pela nossa casa, pela evolução espiritual da nossa casa, do nosso ser, na sua individualidade, na minha e na sua individualidade. Como é que nós estamos agindo diante do Cristo?
Ele realmente teve uma grande dor, uma grande decepção. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. E não aguentou. A dor foi tamanha, que ele não aguentou. Judas Iscariotes não aguentou. Ele era amigo de Jesus. Ele sentia-se amigo de Jesus. E ele traiu o Cristo, porque ele não tinha entendido a vinda de Jesus. Ele achou que Jesus iria fazer o que todos até então faziam, rebelar-se contra a sociedade romana. E viriam com sua corte de anjos. E isso não aconteceu, e Jesus, então, foi ao martírio da cruz. Mas e nós? Em quantas existências nós ainda precisamos, né, para compreender? E em quantas outras nós vendemos Jesus no altar do nosso coração? Ao preço da nossa ignorância, ao preço do poder, ao preço de uma discórdia. Como nós fizemos coisas que hoje, olhando, é inacreditável que pudéssemos fazer. E continuando com o nosso irmão Emmanuel, ele diz assim, então: em quantas existências e situações pelo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho do nosso desvairamento individual, do nosso orgulho, da maldade que ainda existia em nosso coração, de tantas vaidades que possuímos, né? Nós sempre fomos imbuídos na vida pelo ter. O ter era uma ordem. E quando nós nos dedicamos ao cultivo ou ao culto do ter, nós esquecemos o que somos e que somos. E o que somos? Somos espíritos eternos, temporariamente na carne. Então, nós esquecemos essa grandeza e esta beleza que é para todos nós. Sabermos que um dia nós deixaremos aqui o nosso corpo. Ele pode ser queimado, enterrado, fazer o que quiser. Mas nós iremos aurir aos paranos infinitos e iremos dar continuidade ao nosso estudo e à nossa evolução. Porque há muito trabalho no bem para ser feito. A seara é imensa nos dois planos e os ceareiros continuam sendo poucos. Então, convidamos a todos a vir trabalhar com Jesus. Ajudemos sempre, estejamos sempre perante ao Cristo. E ele diz assim, que nós nos perdemos nos prélios da vaidade e do orgulho, e não é verdade? Nas exigências do prazer egoísta, porque quando nós não conhecemos Jesus, nós não somos diferentes, nós não somos por ele. Jesus é apenas mais um ser, desse Filho de Deus, nós vamos aonde nós frequentamos, fazemos as nossas lições dominicais, voltamos para casa e continuamos a nossa vida e tudo bem. Mas não é assim. Na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, que é o que a grande maioria do povo da Terra se dedica, não é a manutenção da vida, não é a sobrevivência da vida, mas é a caça do bem da matéria. E por isso, como diz o ditado popular, vende-se tudo, vende-se a alma. Ou seja, esquecemos do amor, esquecemos da verdade, da justiça, da caridade. Esquecemos que um dia nós vamos partir daqui. E que nada daquilo que nós buscamos vai se abrir portas para nós. Vão abrir-se portas suaves, recepções amigáveis, conforto, paz, um repouso para o nosso retorno, até começarmos a trabalhar e tudo novamente dar-se início. Não. É a beleza da vida que vai abrir as portas da luz para nós. Na rebeldia destruidora, e como nós somos rebeldes. Como somos rebeldes?
Gritamos por todos os meios, dizemos que é aquilo e não buscamos a verdade. Não buscamos a verdade. Não sabemos, não comprovamos, não enchemos o nosso coração de luz, nosso coração de paz. E também deixamos de trabalhar para o bem e para a verdade. Ele diz, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes. Então, nós temos muitas responsabilidades. Nós ferimos a própria natureza. Nós nunca pensamos, eu feri a natureza. Não, nós ferimos a natureza. Nós maculamos a natureza. E a tudo nós teremos que pagar o ceitil. Porque de Jesus, desta terra não saireis até pagar o último ceitil. E ele nos diz também, nos fala nesse mesmo momento de perdoar sempre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E nos fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, sermos orgulhosos, querermos ter prazeres egoístas, sermos tiranos em nossa opinião, não arredarmos o pé, como se diz vulgarmente, eu não arredo o pé do meu pensamento, mas por que não? Todos erramos, né? Numa crueldade confessa, né? Na caça àquela fortuna, é só o dinheiro, é o dinheiro que nos mantém, né? Numa rebeldia, não nos cumprimento dos nossos deveres, não cumprimos exatamente como deve ser. Então, nós temos compromisso, sim. Nós temos compromisso com a vida. Temos compromisso para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato do que eu? Será que quantas vezes eu fiz o papel de Judas? Quantas vezes eu neguei ao Cristo? Quantas vezes eu abandonei a causa? Porque a causa era pesada. Porque aquele momento da minha vida não era para aquilo. Porque eu queria outros momentos. Quantas vezes? Quantas? Meditemos sobre isso. Adianta acusar esse ou aquele? Perante Jesus, nós somos despojados de todos esses sentimentos infelizes. Nós devemos levar o que é bom, o que é altruísta. Não somos perfeitos. E vai levar séculos, ou seja, milênios e milênios, até sermos melhorzinhos em muitos das nossas vidas, das nossas situações. Nós temos muitas conquistas para fazer pela frente. Há virtudes que nós vamos levar milênios para tê-las, definitivamente. Mas hoje nós estamos tendo pelo menos um conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, perante Jesus, sejamos como nós somos perante o amigo. E perante o amigo, vamos ser como nós seríamos perante a Jesus. Se Jesus nos encontrasse agora, se nos encontrássemos, não em espírito, mas aqui em carne, como nós seríamos? Pensemos sobre isso, meditemos, apaziguemos o nosso coração. Há muito por fazer, meus amigos e irmãos. Há muito por fazer. Há muito trabalho pela frente. Venha conosco. Demos as mãos. Vamos trabalhar com Jesus. Vamos levar adiante essa bandeira do amor. Vamos trabalhar.
pela bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Há muito trabalho pela frente e daqui por diante os trabalhos serão cada dia mais. Muito obrigada pela presença. Você que entrou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que tem o hábito de assistir conosco, muito obrigada. É um prazer, né, estudarmos e termos boas meditações. Às vezes estamos precisando ouvir algumas palavras tão simples, mas que são palavras que perpassam também na nossa mente e gostaríamos de expô-las aos demais. Eu os convido agora, então, para que fechemos os nossos olhos e coloquemo-nos perante a Jesus. E dizemos assim: amado Mestre, mais uma vez estamos aqui para falar do nosso amor e para te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que vieste trazer à Terra. Na cruz nos ensinaste tudo, Senhor: o perdão, a caridade, a fraternidade, o amor, a família. A família, o Senhor nos apresentou lá no madeiro. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fortaleça nosso espírito eterno. Abençoe nossos familiares queridos. Abençoe nossos lares, Senhor. Levai a tua paz e a cura para o corpo físico. Abençoe o nosso país. Gratidão eterna. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Um abraço no coração e até o nosso próximo encontro. Muita paz.